Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, muito boa tarde. Boa tarde a quem nos assiste por meio das redes sociais, quem nos assistirá no decorrer da divulgação, dessa sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Mas, senhor presidente, o que eu vou falar aqui na tarde de hoje será muito sobre o que vai começar a acontecer amanhã, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal irá iniciar o processo que julgará as pessoas do primeiro núcleo da acusação do 8 de janeiro. Eu, deputado João Paulo, que já estou, inclusive, no rol de investigado do 8 de janeiro, por ter postado em minhas redes sociais uma foto da televisão em Roma. Eu estava, inclusive, no dia 8 de janeiro de 2023 em Roma. Eu, que estou proibido pelas minhas redes sociais de fazer live, bem como responder mensagem no direct. Eu, que assistirei, extremamente preocupado com o que vai acontecer com o Brasil, porque quem estará sendo julgado amanhã não serão apenas membros do ex-governo e um ex-presidente da República. Quem estará sendo julgado amanhã é toda a nação brasileira, é todo o arcabouço jurídico do nosso país, é todo o Estado democrático de direito, é todo o devido processo legal. E procurei, na tarde de hoje, me inspirar em algumas falas. E vou, então, me limitar, a partir de agora, senhor presidente, a fazer duas leituras. A primeira, da vereadora Fernanda Loubar, vereadora de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Durante uma sessão naquela Câmara de Vereadores, ela que está acometida de algum problema de locomoção, usando bengalas, foi autorizada, inclusive, pelo presidente da sessão, a que falasse sentada, mas ela fez questão, mesmo com toda a dificuldade, utilizando-se da bengala, de falar de pé. E aí, abro aspas e vou ler ipsiliteris o que ela, do microfone daquele parlamento, registrou para o Brasil. E disse: quero falar de pé, senhor presidente, quero falar de pé. A gente está vendo um capítulo muito triste da história do nosso Brasil. Não é o presidente Bolsonaro que está nos bancos dos réus. Somos todos nós brasileiros. Ele é apenas o nosso representante. Todos que ousam desafiar o regime, o presidente Bolsonaro, ele não deveria estar sendo julgado pelo STF. Ele não é mais presidente da República. Ele não possui fórum privilegiado. Da mesma forma que ele, as pessoas do 8 de janeiro, os presos políticos, não possuem também foro privilegiado. O presidente Bolsonaro, ele está sendo julgado por um tribunal que um dos ministros foi o ex-advogado de Lula. O outro ministro foi ex-ministro do governo Lula. E o outro ministro é vítima e é algoz do presidente Bolsonaro. Esse juiz apresentou, inclusive, um vídeo que não estava nos autos do processo. Eu procurei ver se existia isso na história dos julgamentos e na história desse país, e nunca houve isso na democracia. Nas democracias, o judiciário precisa ser imparcial e não um tribunal de exceção, como está agindo agora a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O nosso presidente Bolsonaro começou a despontar
novamente nas pesquisas para 2026, e o sistema fez retirá-lo da disputa via uma canetada. A mesma canetada que tirou da prisão o ex-presidiário Lula e o colocou na presidência da República. Muita gente, grande parte da população brasileira, está vendo o que está acontecendo nesse país. E eu queria dizer para o presidente Bolsonaro, esse não é o fim. Ele sempre vai ser lembrado na história pelo que fez e pelo que ainda vai fazer pelo nosso país. Presidente Bolsonaro, estamos juntos, até depois do fim. Assina Fernanda Lobá, vereadora da cidade de Niterói, Rio de Janeiro. Da mesma forma, senhor presidente, eu vou agora a um segundo texto, a um texto do pastor bastante conhecido na Igreja Evangélica, o pastor Cláudio Duarte. Abro aspas, ele começa assim: bom, pessoal, deixa eu compartilhar uma história com vocês. Diz que um rapaz estava em cima do muro e, de um lado estava o inferno, do outro lado, o céu. E os anjos estavam gritando, acenando para o rapaz, pedindo para que ele pulasse do muro para o lado do céu. E faziam isso com muita veemência. Porém, do outro lado do muro estava o Satanás, sentado, enquanto seus discípulos, seus demônios, estavam bem ocupados, perturbando pessoas. Ele estava sozinho, o Satanás, sentado, olhando aquela cena, sem se pronunciar. O homem que estava sentado no muro, ouviam os anjos gritarem para que ele pulasse, e pulasse para o lado certo, o lado que o diabo não estava presente. Mas o diabo permanecia quieto. Até que um homem aparece na cena e vê a indiferença do Satanás em meio àquela situação. O homem, então, curioso, pergunta ao diabo: por que é que ele não convida o homem que está em cima do muro a pular do lado do inferno? E o diabo, muito tranquilamente, responde ao rapaz: porque o muro já faz parte do inferno. Só tem dois posicionamentos, dois caminhos, a luz e as trevas, o certo e o errado. Não existe uma terceira via. Aquela pessoa que resolveu ficar em cima do muro e não se posicionar, ela automaticamente já se posicionou. Então, entenda isso. Eu sei que é um momento extremamente desafiador, mas decida o lugar que você vai ficar. Não fazer nada já é fazer alguma coisa. Ficar calado já diz qual lado que você decidiu apoiar. Um grande abraço a todos. Deus abençoe, graça e paz, pastor Cláudio Duarte. Pois é, minhas senhoras e meus senhores. Pois é, meus colegas e minhas colegas deputados. O que está acontecendo no Brasil cabe muitas reflexões, inclusive de que lado cada um vai estar. Depois, não vai ter mais oportunidade, porque o que hoje estão fazendo com a justiça brasileira, o que hoje estão fazendo com jovens, um jovem até, que foi fazer um concurso em Brasília, terminou a prova às 5 horas da tarde, ele no 8 de janeiro, vai à Praça dos Três Poderes, de lá mesmo, sem mesmo adentrar no Palácio do Campo Planalto, no STF, ou na Câmara ou no Senado, ele já sai de lá preso. A avó dele morre,
semana passada. E ele, então, solicita ao ministro relator, já lhe concedo a parte, deputada Dana Portela, ele solicita ao ministro relator que ele vá para o enterro da avó. E lá, ele foi extremamente constrangido, algemado e fortemente, numa escolta fortemente armada. A mãe, que não o via há muito tempo, porque mora distante e não tem condições de visitá-lo constantemente, quis dar um abraço no filho. A mãe que havia perdido a mãe, mas a escolta não permite que sequer ele abrace a mãe. Eu tenho uma vida longa, 5 mandatos aqui, estou no meu 5º mandato, mas fui policial militar durante 27 anos. Jamais vi tamanha crueldade, jamais vi tamanha frieza, mesmo com aqueles que mataram, estupraram, praticaram até feminicídio, deputada Dana Portela, eu não vi tanto rigor. E um rapaz está preso porque estava em praça pública protestando no 8 de janeiro. Esse é o Brasil que você hoje tem que escolher o lado. Mas concedo à parte, se ainda quiser, a deputada Dana Portela. Deputado Alberto Feitosa, quando Vossa Excelência estava falando da analogia do muro, realmente é de se preocupar se o ex-presidente Bolsonaro pode pular para o muro do vizinho, né, para tentar fugir de uma punição que é dada, que é certa, frente aos atos que foram cometidos. Quando Vossa Excelência falou que nunca viu tamanha crueldade, eu não vou me debruçar aqui sobre a decisão ou o direito de uma pessoa que está sendo julgada e foi condenada por atos golpistas, independente da idade, maior de idade, vai responder. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas dizer que eu já vi isso acontecer antes. Eu vi isso acontecer quando o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi impedido de enterrar o próprio neto. Vossa Excelência é pai, não sei se Vossa Excelência é avô. Dizem que avô e avó é ser pai e mãe 2 vezes, e esse amor vem muito em dobro. O que é você perder um neto, uma criança ainda que tinha toda uma vida para frente, de maneira trágica, e como avô ser impedido de enterrar o seu neto. Ele não foi impedido apenas de abraçar, ele foi impedido de ir ao enterro. Mas não é isso que eu queria entrar no mérito da questão, é dizer que, apesar de todo o relato de Vossa Excelência, um jovem, ora é uma mulher com um batom, o que a gente precisa lembrar é que no dia 8 de janeiro houve ali a execução de atos golpistas. Foi uma tentativa de golpe do Estado, de ferir de morte a democracia brasileira e atentar contra o Estado democrático de direito. Muita gente ali foi consciente, sabia o que estava fazendo. Outras pessoas foram levadas em massa, assim como vão os bois quando são tocados, como gados, quando eles são aboiados, e seguiu. Mas de um lugar veio o aboio, de um lugar veio o berrante. O berrante veio de atos preparatórios ao 8 de janeiro, como tentativa de colocar uma bomba lá em Brasília, como atos preparatórios de tentativa e plano de assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Alckmin, do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, atos que colocam a digital, não só do réu ex-presidente Bolsonaro, mas de muita gente do entorno dele. Alguém tocou o berrante, ou muitas pessoas tocaram o berrante, e muita gente foi. E todas as pessoas, no grau e na medida da sua culpabilidade, vão responder frente à justiça. O presidente Lula, ele disse que vai assistir, como todo mundo vai assistir,
a Bolsonaro, nem a esse jovem que Vossa Excelência citou, que eu lamento muito ter perdido a avó, foi negado o direito à ampla defesa e ao contraditório. Só que a gente não pode minimizar a seriedade dos atos golpistas no 8 de janeiro. E por isso, eu sei que Vossa Excelência não vai incorporar em nada o meu parte, mas eu não poderia deixar de dizer que nós estamos esperando ansiosos e ansiosas o momento da prisão de Bolsonaro. E a frase do momento continua sendo sem anistia para golpista. Eu vou incorporar a parte de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência disse que o jovem não teve direito ao amplo direito de defesa. Eu concordo plenamente. Nem ele teve, nem o presidente Bolsonaro está tendo, e todos aqueles que participaram do 8 de janeiro também não tiveram. Lamento, Vossa Excelência, demonstrar claramente que o propósito, como é nesse julgamento e na fala de Vossa Excelência, é a vingança. Porque Lula passou por um deplorável episódio, não poder ir ao enterro do neto, não significa dizer que outros condenados no Brasil não possam ir ao enterro de parentes, principalmente parentes de primeiro grau. Deputada, nós não estamos num processo de vingança. A vingança não pode ser utilizada na forma da lei adaptada, num julgamento que quem vai julgar o núcleo número 1 da acusação é o ex-advogado do atual presidente. Isso não poderia. Em qualquer julgamento, em qualquer cidade do Brasil, das mais de 5.000 cidades, o tribunal, num recurso, imediatamente revogaria toda a prática desses atos. Como também, deputada, o Bolsonaro não pretende fugir, porque se ele pretendesse fugir, ele não teria voltado para o Brasil quando voltou em maio. Ele voltou por livre e espontânea vontade. Foi aconselhado por muitas pessoas mais próximas a ir para a embaixada. Não foi. E a mim mesmo ele disse, não vou para a embaixada, porque eu não vou fugir. E eu não vou entregar o Brasil para Lula e para o PT. Gostaria também de dizer a Vossa Excelência que o que Lula cumpriu prisão não foi por um suposto atentado ao Estado Democrático de Direito, onde só tem um único delator, um delator que já fez mais de 10 delações, um delator que foi pressionado publicamente com imagens que foram fornecidas, onde o mesmo ministro, que é vítima, que é algoz, que é interrogador, que não pode, de forma nenhuma, figurar num depoimento de um relator, ele ameaça o delator. E aquilo que mais me impressiona, sobretudo as deputadas do Brasil, e aí incluo Vossa Excelência, é que ali houve uma ameaça a 2 mulheres, a esposa do Mauro Cid e a filha dele, maior de idade, com muito poucos anos. E isso não causa indignação. Da mesma forma, Vossa Excelência faz um recorte quando eu digo que a capacidade de indignação da esquerda no Brasil é seletiva, porque se esquece tudo o que foi feito em 2015 na Câmara. O próprio Aldo Rebelo, como presidente lá, eu acho que não sei se o deputado João Paulo até era deputado nessa época, quebraram tudo, quebraram caixas eletrônicas, policiais legislativos ficaram feridos. Me mostre um ferido do 8 de janeiro, não tem um. Não tem ninguém na Polícia Militar, na Polícia Federal, na Polícia Parlamentar, não tem nenhum ferido. Como também em 2017, que tocaram fogo em prédios públicos em Brasília. Ninguém foi atentado a golpe, mas houve explosões, queimas. Também não houve isso no 8 de janeiro. Portanto, está bem claro para todo mundo. Quando eu digo todo mundo, não é uma forma genérica de falar. Está bem clara para todo mundo mesmo, que não se passa nada mais, nada menos de uma trama, aí sim, num golpe democrático, para se criminalizar, tá certo? Para se deixar fora das eleições aquele que hoje lidera as eleições. Porque se há tanta tranquilidade,
Por que essa perseguição? Por fim, deputada, Vossa Excelência falar em bomba e dizer democracia não. Pois é, quem soltou uma bomba foi aqui no aeroporto, matou pessoas, deixou outros amputados, e essas pessoas que mataram, que roubaram, que sequestraram, inclusive uma que voltou, depois de anistiada, a ser presidente da República no voto popular. Esse povo foi tudo anistiado. Arraes foi anistiado, Brizola foi anistiado, seu avô foi anistiado, meu pai foi anistiado. Então, eu não sei por que anistia não. Será que só presta anistia para quem roubou, para quem matou, para quem sequestrou, para quem assaltou banco? E agora para esse povo não? Deputada, não vamos ter uma coerência seletiva, mas conceda a palavra à deputada Rosa Amorim, que na concessão da palavra eu já faço até uma provocação. Muitos dos que estavam ali em 15 e 17 estavam também usando a bandeira pelo MST. Estavam lá aliciados pelo MST? Deputado, primeiro que você fala em trama. Vossa Excelência fala em trama. Trama armada, a gente viu sendo feita por todos os bolsonaristas na tentativa de assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin e Alexandre de Moraes. Isso sim foi uma trama contra a democracia brasileira, assim como que nós presenciamos no dia 8 de janeiro, que você fala que ninguém saiu machucado, que ninguém saiu ferido, que foi um ato pacífico, mas, na verdade, nós estamos podendo agora ter a comprovação de que aquilo foi uma tentativa de golpe contra a nação brasileira, contra a democracia brasileira. E é por isso que amanhã nós vamos com muita esperança assistir o início do julgamento de Bolsonaro e de toda a sua corja golpista. Com a esperança de que nesse Brasil existem instituições sérias que não vão permitir, mais uma vez, um golpe de Estado à nação brasileira. Nós não iremos anistiar aqueles que atentam contra a nossa democracia, aqueles que querem negociar a sua liberdade em troca da soberania brasileira, da nossa soberania nacional. Porque é isso que a família Bolsonaro anda fazendo com o nosso país, negociando com Trump, negociando com os Estados Unidos, a troco da nossa soberania, a liberdade do seu pai Bolsonaro. Essa família que, inclusive, falou tanto na defesa da família, que agora, deputado, está desmoronando. Então, mais uma vez, eu venho aqui dizendo que a nação brasileira vai assistir com muita esperança o início do julgamento de Bolsonaro, que já vai estar atrás das grades, pagando por todos os crimes que cometeu contra a nação brasileira. Nós não vamos esquecer as mais de 700 mil vidas ceifadas durante a pandemia da Covid-19, numa grande articulação contra a vacinação que Bolsonaro fez nesse país. O povo brasileiro não vai esquecer a fila de ossos. O povo brasileiro não vai esquecer esse Brasil de volta ao mapa da fome, o qual o presidente Lula acabou de tirar mais uma vez. E é por isso que nós, dando toda a credibilidade às instituições brasileiras, vamos estar, não tenho dúvidas, comemorando a prisão de Bolsonaro e o restabelecimento da democracia brasileira, que virá, com certeza, com a sua prisão e de toda a sua corja. É isso. Deputada Rosa Amorim, obrigado por ter vindo boa parte, mas Vossa Excelência já começa de forma muito
confusa e sem nenhuma sustentação. Trama armada. Me mostre nos autos uma arma que esteja apreendida e que faça parte das provas do processo pelo qual iniciar-se-á amanhã no julgamento de 8 de janeiro. Não tem uma arma, deputada, nem um canivete, nem um estilingue. Então, como é que pode ser trama armada se no bojo das provas não tem, sob a custódia do Estado, sequer uma pistola, um revólver calibre 22? Então, cai por terra, deputada. Depois, queria dizer a Vossa Excelência que tentativa no nosso ordenamento jurídico não é nada. Vossa Excelência estava com o deputado João Paulo aí, podia até agora fazer qualquer planejamento para alguma coisa, se não partiu para a execução, deputada, isso não vale nada. Depois, quem diz o que eu vou dizer agora são ex-ministros do Supremo, ex-ministros da Justiça, ex-presidente da Câmara Federal, que diz o seguinte, deputada: um golpe de Estado tem primeiro, não quer se tem uma arma, um revólver, uma espingarda de calibre 12, ou mesmo um fuzil ou fuzil, não. Tem que ter um implemento bélico pesado, como é, ou como foram todos os golpes no mundo. Então, as pessoas que têm um pouquinho de lucidez, estudam um pouquinho de história, um pouquinho de conhecimento de história mundial, vai entender o que é um golpe. Outra coisa, um golpe num dia de domingo, sem nenhuma liderança se apresentar para assumir o Estado, onde a Câmara, o Senado, o Palácio e mesmo o Superior Tribunal Federal não tinha ninguém. E mais, repito, não tinha sequer uma arma. O que tinha eram jovens, crianças, idosas, sem nenhuma passagem pela polícia, sorveteiro, vendedor de algodão doce. São essas pessoas que são, e já condenadas no golpe, pelo Supremo Tribunal Federal e em plenário. Mas, quando chega nas vésperas do julgamento, de começar o julgamento do presidente Bolsonaro, sai do plenário e vai para a primeira turma, porque lá na primeira turma são 5, e os 5, um é a vítima, o investigador, o algoz, o interrogador e agora carcereiro, que toma conta todo dia do Bolsonaro, até de quem vai visitar, o carro que entra, carro que sai. Minha gente, isso é papel de um ministro da Suprema Corte, enquanto tem 65 milhões de pessoas hoje sob o jugo do tráfico organizado, enquanto tem uma operação gigantesca provando que o PCC tem mais de 30 bilhões de reais em ativos e, coincidentemente, o filho, a esposa de um dos ministros e o filho é advogado de um banco, e o outro filho de um ex-ministro do Supremo e atual ministro da Justiça é advogado dos 2 principais suspeitas por essa operação. Esse é o Brasil. E vocês falando aqui em tentativa de golpe. O presidente Bolsonaro pode ir até para trás das grades, porque desse julgamento, isso foi uma peça que se iniciou e pode ter fim essa semana, na outra semana, ou ainda mais 10, 15 dias, mas não será por corrupção, não será por lavagem de dinheiro, não será por formação de quadrilha, como esteve preso por 582 dias o presidente Lula, com mais de 50 delatores e com bilhões de provas. Por fim, deputada, Vossa Excelência não estava aqui, eu vou, antes de passar a palavra para o deputado João Paulo, que bom que hoje toda a esquerda estava aqui orquestrada para eu poder enfrentá-los num bom debate. Mapa da fome, Maurício Puschmann. A senhora deve ouvir falar de uma jornalista chamada Miriam Leitão. Pois é, quando esse sujeito
foi indicado para presidente do IBGE, a Miriam Leitão, comentarista da Globo, reconhecidamente e de esquerda, ela partiu de lá para defender a ministra Simone Tebet, dizendo que esse novo funcionário do governo tinha uma passagem de manipulação de dados em funções anteriores, foi escolhido diretamente por Lula porque sabia que o papel dele era manusear, manipular estatísticas no governo. Quem disse isso não é Alberto Feitosa. Quem disse isso publicamente foi a jornalista Miriam Leitão, que depois foi instada a se retratar e não assim o fez. Manteve a posição e apresentou todos os fatos relativos ao presidente do IBGE. E mais, deputada Rosa Amorim, e mais, esse senhor enfrentou, inclusive, manifestações de funcionários do IBGE por conta da atuação que ele já estava lá fazendo. Mas espero ter respondido a Vossa Excelência, dizendo só que milícia não é a família de Bolsonaro. Milícia é o MST, que invade terra, queima propriedades, queima rebanhos, arromba a cerca e destrói casas e queima tratores. Passo a palavra ao deputado João Paulo. Nobre deputado Alberto Feitosa. Obrigado. Albert, eu não ia nem fazer uma parte, mas acho que, possivelmente, os vossos estudos na Escola de Carabineiros chilenos talvez não tenha feito muito bem a Vossa Excelência. Vossa Excelência chega aqui dizendo absurdos, absurdos. Né? Primeiro, vem reconhecer aqui o papel da liderança degenerada que é Bolsonaro. Bolsonaro, sempre fui e tive a oportunidade, inclusive, de ser deputado federal junto com ele na Assembleia Legislativa. Toda a sua história é marcada pelo um desserviço à nação. E mais, uma posição entreguista das nossas riquezas, com todo esse processo de privatização. É um presidente que envergonhou esse país, sem nenhuma articulação política internacional. Ninguém respeitava, porque ele não merece respeito. É um desqualificado para assumir uma nação tão importante como é a nação brasileira. Levou esse país à beira do caos. E, por cima, ainda teve posições de covarde. Por quê? Na hora, todos os ataques que ele fazia ao ministro, quando chegou na hora, foi falar com o ministro, foi interrogado pelo ministro, se acovardou, até chamou o ministro para ser vice dele, não sustentou nada do que disse. É um presidente, como falou bem Rosa Amorim, que levou esse país ao negacionismo da ciência, da cultura, da história, da população LGBT, tratou a população que estava morrendo com piadas, com gozações, com total desrespeito à vida. Então, é um presidente desse que Vossa Excelência tem a coragem de vir aqui defender. Um militar altamente desqualificado que envergonhou as Forças Armadas brasileiras, isso sim. E quanto ao MST, quero dizer que o MST tem todo o meu apoio. Vamos sim continuar ocupando as terras, não as terras produtivas, não, as terras improdutivas. Sabe qual é a vergonha, nobre deputado? É um país que tem a maior quantidade de terras férteis do mundo, ver milhões de brasileiros, irmãos nossos, passando fome, passando necessidade, sem um pedaço de terra para plantar, fruto da forma absurda
como foi colonizado o Brasil a partir das capitanias hereditárias, depois das Seis Marias, a vergonha que foi o processo de escravagista do Brasil, dos índios e dos negros sequestrados da África, foi a falsa abolição da escravatura da princesa Isabel, que, em tese, libertou os escravos e sem uma reforma agrária. Então, Vossa Excelência, quer dizer que o trabalhador que não tem um pedaço de terra, um pedaço de lugar para plantar, não tem o direito de ocupar uma terra improdutiva para viver junto com sua família? Vá conhecer as experiências do MST no Brasil, produção orgânica. As minhas palavras eu sei que incomodam a Vossa Excelência. Não. E Vossa Excelência sabe que é verdadeira. Estou vendo a Vossa Excelência reclamando aí para o presidente. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui porque, se eu for falar do seu governo Bolsonaro, porque, sinceramente, tenho um respeito a Vossa Excelência, conheço Vossa Excelência, não é de hoje, já tivemos no mesmo governo do PSB, Vossa Excelência secretário, desculpe-me, mas, essencialmente, eu até desconheço o deputado Feitosa, antes, quando era do PSB, e agora defendendo literalmente o que houve de pior na história do Brasil, que foi o governo do presidente Bolsonaro. Meu muito obrigado pela parte. Obrigado a Vossa Excelência. Primeiro, dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência, com relação a mim, errou em 3 coisas. Primeiro, nunca fiz curso no Chile. Segundo, nunca fui do PSB, embora tenha sido convidado, como também nunca fui do PT, embora tenha sido também convidado. Sei muito bem discernir as coisas. Sei servir a Pernambuco. Deputado, Vossa Excelência vem com história, falar de terras produtivas, de pessoas que ainda passam fome. Com que coragem Vossa Excelência vem dizer isso, depois de mais de 15 anos de governo do PT, quase 2 décadas, e o PT, de forma vergonhosa, só faz utilizar dessas pessoas de forma eleitoral. 15 anos e não resolveram esse problema ainda. Lula já está quase terminando o 3º ano do seu 3º governo e é incompetente e não resolve isso. E entregou menos propriedade, titularização de terra, do que Bolsonaro. Bolsonaro entregou mais título de terra do que todos os 2 governos de Lula, um governo e meio de Dilma e meio governo de Temer. E mais, 2 governos de Fernando Henrique. E vocês são incompetentes e ainda vêm com essa retórica. O bom é que a gente pode aqui debater e quem está nos assistindo pode dar um Google e ver o que eu estou dizendo é verdade ou não. É uma lástima isso. Outra coisa, deputado, dizer que Bolsonaro agride a sociedade. Eu não vi um aqui, negro, que viesse criticar o que Lula disse. Contou em 2 ocasiões, chamou um ministro, criticou o ministro por ter colocado um negro sem dentes com a capa de revista, e ainda disse assim, um negro, e vocês não fazem nada. Ali pode tudo. Quantas falas homofóbicas ele já fez, misóginas que ele já fez, inclusive com a senhora que estava lá. O que é que essa menina veio fazer aqui? Veio tocar alguma coisa? Agrediu o seu ponto de vista religioso? E vocês silêncio. Como também vocês fazem um vergonhoso silêncio com o que foi feito com os idosos, com os velhinhos, com os aposentados e com os deficientes. Mas a CPI está lá para apurar e botar cara a cara o irmão de Lula, que é o chefe desse esquema, comprovadamente recebendo dinheiro. Ali vai ter material de prova. Então, deputado, Vossa Excelência esquece que, em plena pandemia, mais de 58 milhões de pessoas
foi socorrido pelo governo Bolsonaro com R$600. Quem era mãe e pai, quem era uma mulher que era responsável, chefe de família, recebeu R$1.200. E pegou um Bolsa Família vergonhoso de R$190, transformou para 600 até o final do seu governo. Então, deputado, vamos dizer que Bolsonaro tem uma política externa. Não somos nós que estamos agora passando vergonha, apoiando ditaduras no mundo todo, participando de eventos na Praça Vermelha, sentado ali o Brasil, com ditadores sanguinários. Então, Vossa Excelência tem que ter o mínimo de discernimento. E aí, com todo o carinho que lhe tenho, eu queria dizer a Vossa Excelência que não fica bom esse discurso, Vossa Excelência. Vossa Excelência foi um bom prefeito, Vossa Excelência tem uma história política, Vossa Excelência tem, na sua essência, que eu admiro, coerência com o lado que Vossa Excelência defende. Agora, não exagere, não exagere. Vossa Excelência tem uma boa assessoria, faz bons discursos aqui lidos, eu tenho prestado atenção, mas falar de improviso dessa forma, não fale não. Não fale não, porque depõe contra todo o trabalho que Vossa Excelência faz aqui. E eu digo a Vossa Excelência, me orgulho e me orgulho muito de defender aquilo que eu acreditei e aquilo que eu acredito, que é democracia, aquele que defendeu a liberdade religiosa, aquele que defendeu e defende a família, aquele que defendeu e trouxe de volta para as ruas as cores da nossa bandeira, porque as manifestações que a gente via sob a dominação do PT eram nas cores vermelhas. Bolsonaro trouxe de volta as cores da nossa bandeira e, de fato, foi um presidente que preservou a liberdade. Me mostre um jornalista que saiu do Brasil no governo Bolsonaro. Hoje tem mais de uma dezena. Me mostre um deputado que, sobre o governo Bolsonaro, senador, recebeu tornozeleira eletrônica, visita em sua casa por crime de opinião. Me mostre um jornalista que foi processado por Bolsonaro por ter falado alguma coisa. Me mostre um político da esquerda ou da direita que foi perseguido no governo Bolsonaro pela Suprema Corte e teve apoio. Então, deputado, essa é a verdade. E essa verdade não é minha, já é da maioria dos brasileiros, expressa em pesquisas e que será expressa no voto. Se vocês vão ter Bolsonaro para enfrentar, eu acho que vão. Mas, se não tiver, haverá outro para libertar o Brasil dessa mentira e dessa ditadura que vocês querem transformar, associado ao Foro de São Paulo e essa vergonhosa política que hoje a gente vê na Venezuela. Uma vergonha, onde 1/3 da população venezuelana já saiu de lá, deputado. Por que vocês não vão para lá? Eu fico abismado, mandou buscar a senhora lá no Peru, manda buscar o Maduro. Vão lá vocês defenderem o Maduro, mas não fazem, porque a indignação é seletiva. Eu não, eu tenho um lado, eu defendo Deus, pátria, família, liberdade, apoio, me orgulho do homem que eu caminhei ao lado para presidente da República e vou caminhar nas próximas eleições. Bolsonaro voltará em 2026 pelo voto popular e não numa armação que Lula teve que ser feita para poder chegar numa eleição desigual, tolhida da liberdade do povo ir para as urnas e, acima de tudo, impedindo a imprensa, inclusive, de praticar e quebrar aquilo que está na Constituição de cláusulas pétreas, que é você impedir do jornalista censurou os jornais de dizer que Lula apoiava o aborto, como ele declarou várias vezes, e que ele tinha sido preso como foi e ficou atrás das grades, mas não foi por tentativa de golpe ou suposto, não, foi por corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Roubou o dinheiro do povo brasileiro, tirou da merenda, tirou dos hospitais, tirou do medicamento, tirou a infraestrutura, de praça pública, de saneamento básico, da construção de escolas, sala de aula, climatização. Essa é a marca do PT. Isso Bolsonaro não carrega.
Se for, vai ser por crime de opinião. E eu não reconheço esse julgamento como a maioria dos brasileiros.